Olá, eu sou Andréa Barreto, eu sou fisioterapeuta com especialidade em medicina tradicional chinesa e acupuntura. Eu hoje estou aqui para falar com você sobre hipertensão arterial sistêmica, que trata-se de uma patologia muitas vezes assintomáticas. Alguns pacientes têm tendência a sentir palpitações, ou seja, o coração fica um pouco mais acelerado, principalmente nas mulheres e mulheres com menopausa, e essa sensação ajuda a identificar que a pressão ela está um pouco mais elevada do que o normal. Então, quando a pessoa vai verificar, ela percebe que está com a pressão alta. Então, eu hoje vou passar para você 7 pontos de acupuntura que você pode fazer a acupressão, ou seja, você vai pressionar o ponto de acupuntura, tá? Mas isso, eu quero deixar aqui bem claro que isso não substitui o seu medicamento, nem a sua ida, a sua visita ao médico de família, ou ao clínico geral, ou um cardiologista com mais frequência ou com regularidade. Tá? Seria praticamente para ajudar você a você ficar mais calma, uma vez que esses pontos eles estão muito ligados com a hipertensão, mais ligada àquela hipertensão por questões emocionais. Então, por isso que eu falei que é muito mais comum em mulheres, porque quando as mulheres entram em menopausa, nós perdemos exatamente aquele sistema de hormônios atuando mais no nosso corpo, e o que faz com que essa diminuição desses hormônios faz com que a parte nossa emocional, ou seja, a nossa parte mais emocional, a nossa mente, ela começa a se desregular um pouco sobre os pensamentos. E vem daí então as ansiedades, as palpitações, o nervosismo, o estresse. Então, isso acaba sendo cumulativo, né, em algumas mulheres, tá? Principalmente mulheres que ainda têm a vida profissional ativa, aí acaba também associando uma coisa com a outra. Mas antes de eu começar a falar desses 7 pontos de acupuntura, eu quero que, se você gosta desse vídeo, que você deixe o seu like e que você também compartilhe com outras pessoas, com outros colegas. Isso também não exclui que seja compartilhado com homens, porque a hipertensão arterial vai dar tanto para as mulheres também como para os homens, porém os homens eles não se preocupam tanto com a saúde como as mulheres se preocupam com a saúde. Tá? Então vamos lá, vou iniciar com você e vou falar então do primeiro ponto de acupuntura. Esse ponto ele chama-se Yin Tan, né? Por muitas vezes e para muita literatura é um ponto que está associado ao canal ou meridiano que nós chamamos também do Dumai. Muita gente está já colocando isso na literatura, porém o Yin Tan é um ponto extra da acupuntura, porque nós temos aproximadamente 1.200 pontos extra de todos os pontos da acupuntura. O Yin Tan é um deles, tá? Conhecido também como terceira visão, porque ele se localiza exatamente entre os dois olhos ou as duas sobrancelhas, ou seja, entre essa região orbicular dos olhos. Então está aqui o Yin Tan, tá? Então você vai pressionar o Yin Tan por aproximadamente 1 minuto, fazendo a acupressão. Nessa acupressão, você pode perguntar, André, que dedos que eu faço a acupressão? É aquele que você também se sentir mais confortável. Então, você vai pressionar durante 1 minuto. Você pode pressionar, soltar, ou você pode pressionar e manter também, tá? Então, tanto faz. Você contendo que você pressione e para você dar estímulo a esse ponto. Então, nós costumamos fazer a acupressão. Andréia, eu tenho um material, aqueles materiais de estética, que tem uma bolinha com aço inoxidável na ponta, eu também posso utilizar, você também pode utilizar, tá? Mas aqui nesse caso você pode ir mesmo com o próprio dedo, ou pode ser o indicador, pode ser o polegar, aquele que você sentir mais confortável para fazer exatamente a acupressão. Então o Yin Tan, ele vai servir para ansiedade, ele vai servir para excessos de pensamento, ele vai servir para insônia, ele vai servir para as cefaleias, as dores de cabeça, ele também vai acalmar um pouco a mente, ele vai servir para os olhos cansados, tá? Então o Yin Tan, ele vai atuar sobre essa região, tudo bem? Aí nós vamos ao segundo ponto. O segundo ponto você também vai pressionar durante 1 minuto e ele chama-se Bai Hui. Bai Hui é o centro da cabeça,
tá? Então você localiza o centro. André, como é que eu posso localizar o centro propriamente dito? Você pode fazer uma dobra na sua orelha e essa inclinação que vem para cá, você traça uma linha imaginária e você vem para o topo da cabeça e você localiza o Yin-Tan, ou desculpa, o Bai Hui, tá? Então você vai também pressioná-lo durante 1 minuto. Então esse ponto ele vai ajudar a acalmar o que nós chamamos do Shen, tá? O Bai Hui, ele é muito utilizado também para cefaleias, ele acalma aqui o Shen, ele vai tratar aqui, vai dar uma sensação de equilíbrio no corpo, tá? E ele vai tratar aqui dores de cabeça também. Então, tudo que seja aqui relacionado com a cabeça, o Bai Hui, ele vai ajudar. Ele vai também promover uma diminuição da ascensão, ou seja, da subida do Yang. Muitas vezes a hipertensão arterial ela é provocada por uma subida do Yang do fígado, tá? Então esse Yang ele sobe como o Yang para a gente em medicina tradicional chinesa é calor, é movimentação, é dinamismo. Então é como se a cabeça ficasse dinâmica em movimento. Então por isso que ele vai acalmar o Shen. O Shen para a gente são os nossos pensamentos, a nossa consciência, o nosso espírito que está dentro aqui da nossa linda cabecinha, tá? Então, o Bai Hui também é um bom ponto para você utilizar, tá? Então, eu vou ter aqui outros pontos. Então, vamos lá. Eu vou falar dos pontos que são da parte superior, tá? E depois eu vou virar a câmera para falar dos pontos que eu tenho 2 pontos que vão ser exatamente nos pés. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui o Regu, que é o IG4, o intestino grosso 4, veja o Yin-Tan é um ponto extra, o Bai Hui é o vaso governador 20, ou seja, ele pertence ao canal do vaso governador. Eu tenho aqui o IG4, tá? O IG4 é um ponto de comando, mas ele vai dar uma ação de relaxamento no corpo todo. Também ele tem tendência a diminuir as dores de cabeça, porque o Regu é um ponto de comando, então ele comanda toda a parte da face e da cabeça. Então tudo que seja problemas da face e da cabeça, o Regu ele vai ajudar, tá? Então ele vai promover também uma sensação de relaxamento no corpo todo, porque ele é um ponto fonte e ele vai promover diminuição de dores de cabeça. Ele vai ajudar também nas insônias, porque ele vai ajudar a relaxar. Tá? Então, o IG4 ele é um bom ponto e ele vai estar associado com o Tai Chong, tá? Que é o fígado 3, ele fica no pé, mas daqui a pouco eu vou falar com você do Tai Chong. Por que eu quero falar com você do IG4 mais o fígado 3? Porque eles formam exatamente os 4 portais, ou o grande portal que nós chamamos. Porque o Tai Chong, que é o fígado 3, ele está na mesma localização no pé, ou seja, entre o dedo grande do pé e o segundo dedo, ele vai ficar nessa região, porém no pé. Por isso que eles formam os 4 pontos, eles formam os 4 portais, tá? O Yin-Tan é um ponto único, porque ele está no meio do corpo. O Bai Hui é um ponto único que está no meio do corpo, mas o IG4 e o F3, que é o Tai Chong, eles já são bilaterais. Então você vai fazer 2 minutos de um lado e 2 minutos do outro. Tá? Então são 4 minutos só aqui. Aqui você pode fazer de 1 a 2 minutos, 1 minuto. O Bai Hui também 1 minuto, mas o IG4, ou seja, o Regu, você vai fazer exatamente em 2 minutos e ele vai ajudar bastante. Outro ponto que vai ser bilateral vai ser o Shenmen. Então você vai localizá-lo exatamente aqui, tá? Na sua mãozinha. Então, você vai fazer a acupressão, por isso que o dedo vai depender do dedo que você queira fazer, tá? Então, você vai pressionar aqui o Shenmen. Shenmen significa a porta do Shen. Lembra que eu disse há pouco que o Shen é a nossa consciência, é aquilo que nós pensamos, é a nossa memória, nós chamamos de espírito que está dentro da cabeça, tá? Então, esse é um bom ponto, porque esse é o coração
7, tá? E nós dizemos em medicina chinesa que o Shen, ou seja, a nossa consciência, ela reside no nosso coração. Por isso que o Shenmen, que é o coração 7, é um bom ponto para também acalmar o Shen. Ele vai ajudar em ansiedades, ele vai ajudar no excesso de palpitações, ele vai ajudar aqui a relaxar bastante o corpo e ele vai acalmar também o Shen, tá? Ou seja, vai dar aqui uma boa ação sobre o coração. Por quê? Porque a hipertensão arterial ela é muito ligada depois com a parte do coração, que é o elemento fogo da medicina chinesa. Tá? Então a gente tem aqui o Shenmen para acalmar a ansiedade, a palpitação, aquele estresse do dia a dia. Tá? Então o Shenmen é um bom ponto. Depois nós vamos ter o Neiguan. O Neiguan ele fica exatamente aqui entre dois tendões que vocês colocam aqui no dedo e vocês sentem dois tendões aqui mais duros e mais tensos, e esses dois tendões aqui, o Neiguan, que é o pericárdio 6, tá? O pericárdio 6, ele tem uma função muito extraordinária em relação ao coração, porque o pericárdio ele protege o coração, tal como na medicina ocidental. Então o pericárdio ele tem a tendência de proteger o coração. E esse ponto do pericárdio ele vai atuar sobre aquela opressão torácica que a pessoa tenha, ele vai atuar sobre tudo que seja relacionado depois com a cabeça também, com a ansiedade, com a palpitação, a opressão no peito, o nervosismo que a pessoa fica aqui, aquela sensação também de cabeça pesada. Então o Neiguan ele vai ajudar nesse aspecto. Tá? Então, eu quero que você faça tanto o coração 7, o Shenmen, como o Neiguan, eu quero que você faça também por 2 minutos. Então, nós já fizemos o Yintan, nós já fizemos o Bai Hui, nós já fizemos o Regu, 3 pontinhos, nós já fizemos o Shenmen, que é o coração 7, e nós já fizemos o Neiguan, que é o pericárdio 6. Então, nós temos aqui 5 pontinhos. Eu vou mostrar para você agora no pé outros 2 pontinhos. Para isso, eu vou ter que parar esse vídeo e voltar, que é para gravar e tirar aqui do telefone de onde eu estou, tá bem? Então, vamos lá ao nosso pontinho aqui, né, que é o Tai Chong, como eu disse, o F3, onde ele vai estar ligado com o Regu que fica aqui na mão, que eu já tinha lhe mostrado, né? Então, nós temos aqui, na mesma posição anatômica, eu vou ter aqui o F3, tá? O F3 é Tai Chong e ele tem uma ação muito grande de ajudar a mover todo o Qi, tá? Então, toda aquela circulação do corpo, aquela circulação que nós temos energética, ajuda depois a impulsionar também o sangue, né, por conta da ação do Qi, que é muito yang, é muito dinâmico, então ele movimenta, então esse movimenta o sangue. Então, esse é um bom ponto para você trabalhar exatamente aqui a questão de circulação junto com o Regu, e é por isso que eles formam aqui o grande portal, ou os 4 portões também, como nós chamamos, tá? Então, o Tai Chong é aqui do fígado 3, e aí o que esse ponto ele vai fazer? Ele vai diminuir a ansiedade, ele vai diminuir palpitações, ele vai, serve para aquela pessoa quando ela está estressada, aquela irritabilidade, aquelas explosões emocionais, né? E também para hipertensão específica da subida do yang, do fígado. Então, esse aqui é um bom ponto. Como eu tinha dito, o Regu e o Tai Chong, eles devem ser feitos a acupressão durante 2 minutos. Tá? Então, para a gente ter aqui uma boa ação. E aí você pode estar sentado no sofá, você pode tentar cruzar a sua perna e trazer a perna para ficar melhor, tá? Então, aí vai depender de cada um como é que vai atuar. Por fim, nós vamos ter aqui o Yongtsuan, tá? Que é o ponto do Rim 1. Yongtsuan, então ele tem a almofadinha aqui do pé, eu tô descalça exatamente para lhe mostrar, né? Então tem a almofadinha do pé e logo abaixo aqui nós temos aqui uma covinha, e nessa covinha aqui eu tenho o Rim 1. O Rim 1 é um ponto é o primeiro ponto do canal do rim, por isso que é o Rim 1, né? Então esse é um ponto que vai atuar
sobre a parte do yang que está na cabeça, então ele ajuda a diminuir o yang que está na cabeça, aquela sensação de cabeça pesada. Então ele é um ponto que vai diminuir a insônia, ele vai diminuir também a ansiedade e ele vai também relaxar o corpo. E ele vai atuar com o C7, o Shenmen, que fica no pulso que eu lhe mostrei, porque os dois ele formam o eixo Shaolin. Aqui é água e o coração é fogo, então a gente acaba por equilibrar aquele excesso de fogo. Então a água vai ajudar a equilibrar o fogo do coração e diminuir a pressão arterial sistêmica, tá? Mas eu tenho aqui uma dica essencial para você que é: para diminuir mais ainda o estresse e a ansiedade, você pode trabalhar com a moxa. Isso aqui é um bastão de moxa, tá? É um bastão de moxa, uma moxa muito boa. Você tenha também atenção naquela moxa que você compra. Aí você acende e você coloca o calorzinho aqui no seu pé, tá? E deixa atuando. Se for fazer acupressão, como eu disse, 2 minutinhos também aqui no rim 1. Se você for fazer moxa bustão, você pode estar aqui aí 10, 15 minutos em cada pé, tá? Então a gente não pode esquecer que o rim 1 ele é bilateral, o F3 também ele é bilateral. A moxa vai ajudar a puxar esse yang para baixo, né? Que é exatamente esse yang que faz com que a pressão arterial ela aumente, tá? Então é muito indicativo daqui de se trabalhar com a moxa bustão para ansiedades mais intensas e também para aquela sensação de depressão que a pessoa sinta, tá? Então você consegue trabalhar desta forma. Veja, então você vai ter esses 7 pontos de acupuntura, né, que eu lhe mostrei, que é o Yin Tan, o Bai Hui. Aí você vai ter o Regu você localiza, fica fácil também de você localizar, porque quando a gente também fecha a mãozinha, tem essa preguinha. Então eu vou ter 1 minuto, eu vou ter 1 minuto. Aqui eu vou ter 2 minutos, tá? Aqui também eu vou ter 2 minutos no Shenmen e no pericárdio também 6, eu também vou ter aqui de 1 a 2 minutos. Depois eu quero 2 minutos no F3, no Tai Chong, que fica no pé, que você viu há pouco, e também no Rim 1, também 2 minutinhos, tá? Lembre-se, isso não substitui a acupressão, essa técnica, vou dizer assim melhor, ela não substitui a toma do medicamento, né, prescrito pelo seu médico, pelo seu especialista de cardiologia ou pelo seu clínico geral ou médico de família, tá? Então é isso que eu quero deixar aqui bem claro. A acupressão ela vai ajudar você a fazer com que você também não tenha picos, e essa acupressão vai atuar sobre os pontos, porque quando a gente faz a acupressão, ela cria aqui um estímulo, e esse estímulo ajuda a aumentar, né, o ponto, ou seja, ajuda a trabalhar esse ponto e atuar sobre os canais ou meridianos da acupuntura, e vai ter uma ação também no seu corpo, tá? Porque tudo que nós fazemos a nível de pele, esse estímulo que nós fazemos a nível de pele, vai servir para interiorizar, né? Esse estímulo vai servir para interiorizar e atingir os órgãos-alvos, tá? Por isso que é muito importante. Uma coisa que eu quero lembrar também é o Yin Tan é um ponto único, o Bai Hui também é um ponto único, ou seja, central, tá? Ele é central, porém o Regu, o Shenmen, o Neiguan, o Tai Chong e o Yongchuan, eles são pontos bilaterais, tá? Então isso você vai ficar atento, porque você vai ter que fazer os 2 minutinhos de cada lado, tá? E aqui, exatamente, central, por isso dá para você conseguir fazer. Esses são os pontos também que vai abranger a hipertensão arterial de uma forma geral, tá? Então dá para qualquer pessoa fazer, homem, mulheres, pessoas mais idosas, tá? Então essa acupressão ela pode ser feita por qualquer pessoa. Tudo bem? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre hipertensão arterial sistêmica na visão da medicina chinesa, com pontos de acupuntura, no caso 7 pontos, e que são pontos de uma forma geral que vai abranger todos os tipos de hipertensão arterial sistêmica.
tá? Porque na visão da medicina chinesa, pode ser por estagnação do qi e do sangue do fígado, pode ser pela subida do yang do fígado, pode ser por deficiência do yin do rim. Então, temos aqui uma variedade de síndromes relacionada com a hipertensão arterial chinesa, né, na nossa visão de medicina chinesa. Tudo bem? Então eu vou deixar você nesse vídeo e eu lhe peço só agora que você deixe o seu like e que você também compartilhe esse vídeo me ajudando. Aí eu vou publicar muito mais vídeos também para você, tá? Se você nunca esteve no meu canal, seja bem-vindo e eu espero que você goste. Até uma próxima e aí eu venho depois com mais indicações. Obrigada!